Bom dia, Tiago. Bom dia a todos aí no estúdio. Bom dia aos nossos ouvintes e também a quem nos assiste nesta manhã de quarta-feira. Ô Vera, as declarações do ministro Torquato Jardim que existe uma associação entre a Polícia do Rio e o crime organizado abriram, obviamente, uma crise entre o governo e o Estado. De que forma isso pode impactar as ações das Forças Armadas do Rio, hein? Pois é, Tiago, o temor do governo federal e de outros agentes que atuam no combate aí ao crime organizado no Rio é que sim, podem ter impacto, porque o ministro fez as declarações, as reiterou, mas não apresentou as evidências de inteligência ou de investigações que corroborem essas acusações que são gravíssimas e que deem nomes a essas pessoas que ele acusou de terem uma associação com o crime organizado no Rio. Então, em que momento nós estávamos dessa ação conjunta de segurança no Rio? As Forças Armadas estão lá, estão fazendo operações lá e acabou de ser criada uma força-tarefa que tem o Ministério Público, que tem a Justiça, que tem o governo, que tem as forças locais de segurança para se tentar avançar nisso para além dessa intervenção. É uma palavra ruim usar intervenção, mas dessa ação localizada das Forças Armadas lá agora, para que seja feito um trabalho de longo prazo. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, acabou de designar 5 procuradores para integrarem essa força-tarefa. E a expectativa do governo era mostrar que está sendo feito um esforço, uma força-tarefa que é maior que a Lava Jato. Esse era o discurso que eles iriam vender daqui para frente, que estão fazendo uma força-tarefa maior que a Lava Jato. Estas declarações do ministro colocam um foco em um outro local, numa crise que há entre as forças ali. O que eu ouvi de assessores do presidente Michel Temer, de ministros e de pessoas do Ministério Público que estão envolvidas nisso, que o que se dizia nessas reuniões a que o ministro Torquato Jardim se referiu, essas em que teria sido explicitado o problema, é que havia um desconforto com vazamentos das ações das Forças Armadas no Rio. Ela ia fazer, a gente até comentou isso algumas vezes aqui com o Viga, no Jornal da Manhã, que as ações elas vazavam antes e aí o resultado delas era pífio. Até uma pessoa me falou, a gente entrava na favela e encontrava 2 estilingues, 3 pedras, nenhum armamento pesado. Então, este vazamento suscitou a desconfiança de que haveria, sim, contaminação, como eles chamam, contaminação das polícias locais pelo crime organizado. Mas daí é você falar que o comando tem uma associação com o crime organizado, sem dar os nomes, e falar na Alerj também sem dizer quais são os deputados estaduais que estariam nesse conluio, foi considerado até pelo próprio governo federal de que houve um excesso, de que houve um erro por parte do ministro. E será que fica nisso ou abre-se agora a grande encruzilhada? Ele ou recua ou vai em frente? Porque, Vera, o Brasil está sendo passado a limpo. Um plano público. A gente sempre conviveu, soube da corrupção e convivia com ela. Agora, não é possível que não haja uma farta corrupção na polícia. Porque não dá para entender como é que a criminalidade cresceu tanto na cara do poder do Estado. Eu gostaria de ouvi-lo. Concordo completamente com você, Joseval, mas eu também acho que passar o Brasil a limpo não pode ser só um bordão como era do Boris Casoy, ainda mais em se tratando do ministro da Justiça do país. Não me compare. Se ele faz esse tipo de acusação com esta gravidade, ele vai e reitera essa acusação, diz que isso já é sabido, cita até os filmes Tropa de Elite como uma evidência de que isso é sabido, ele tem de ir forçosamente abrir uma investigação. Ele comanda a Polícia Federal, que ele faça uma operação da Polícia Federal para desbaratar essa associação. E a Polícia Federal tem poder para isso. Tem poder. Exato. A Polícia Federal tem feito operações Brasil afora em várias searas. Se existe esse crime, ele tem crimes federais, né, envolvidos, que é tráfico de armas, tráfico de drogas. Então, o ministro não pode ficar no blá blá blá, ele não pode ficar na verborragia, ele não pode sofrer de incontinência verbal. Ele está no Ministério da Justiça, que é um ministério que tem uma faceta política, tem uma faceta técnica, que é essa de comandar a Polícia Federal, e tem uma interface com a Justiça,
com o Poder Judiciário muito importante. Então não pode ser um ministro falastrão que vai para o Datena, que vai para o Josias de Souza, que faz declarações bombásticas e elas ficam por isso mesmo. Você concorda comigo? Ele não pode dizer esse tipo de coisa e nada acontecer. Tem que forçosamente dizer quais são essas informações de inteligência. Elas apontam para quem em conluio com o crime organizado. Então, ministro, se o senhor sabe, se o senhor, no cargo que o senhor ocupa, com as responsabilidades que o senhor tem, as prerrogativas que o senhor tem, sabe de coisas tão graves para o Brasil, por favor, haja. Eu acho que ele tem de passar da palavra para a ação imediatamente, sob pena da gente aí ficar com uma sensação de desamparo muito maior, que é a seguinte: o governo federal sabe que está havendo uma associação mafiosa entre o governo do Rio, deputados do Rio e o crime organizado e não faz absolutamente nada. Eu acho que a situação dele, a declaração dele nos coloca no pior dos mundos. Vera Magalhães, logo mais às 5 da tarde você estará com toda a nossa equipe no 3 em 1, estaremos acompanhando em AM, FM, também por imagens na internet. Vera, bom trabalho, até mais tarde. Obrigada, Thiago, um ótimo trabalho para vocês e até mais tarde.